Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus, uma alegria a gente poder estar em mais uma escola dominical, já finalizando o nosso jejum, finalizado o nosso jejum e o tempo de oração que tivemos de 12 dias, orando pelo ano de 2022, esse ano onde nós temos enfatizado o cuidado, o ano do cuidado. E queremos muito, irmãos e irmãs, que você seja capacitado, capacitada, que a igreja busque esse tempo de maturidade. É uma alegria a gente poder estar aqui em mais um domingo, o terceiro domingo do mês de janeiro, e louvamos a Deus pela vida da igreja. Deus abençoe muito a sua vida e quero pedir para que você compartilhe o máximo que você puder da nossa escola dominical. Esse tempo de crescimento, de formação, de capacitação, tá bom? Compartilhe agora a liderança que está recebendo agora o link. Compartilhe, e enquanto estamos louvando, adorando o nome do Senhor, você pode compartilhar esse link da nossa escola dominical. Tá bom? Eu creio que você será muito abençoado por Deus, a terceira escola dominical do ano, e com temas que vai te ajudar nesse processo de crescimento, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar agradecendo a Deus e pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, muito obrigado por mais esse domingo, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença, e nós glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome. Senhor, te agradecemos por esse período de jejum e oração que tivemos com a Tua igreja. Continua, Senhor, abençoando, falando, capacitando o Teu povo, Pai, no nome santo e eterno do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, cada irmão, irmã, cada lar agora, no nome santo e eterno de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvemos, adoremos ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. Bom dia, igreja. Se você pode, adore ao Senhor nesse momento. Depois de ter compartilhado essa live com mais alguém, adore ao Senhor. Pra te adorar, Senhor, lavo minhas mãos na inocência e com vestes de louvor me derramo em adoração. Minha alma busca a Ti, sedenta por Tua presença. Quero Te adorar, quero Te adorar, quero Te adorar. Te adorar, Senhor, lavo minhas mãos na inocência e com vestes de louvor me derramo em adoração. Minha alma busca a Ti, sedenta por Tua presença. Quero Te adorar, quero Te adorar, quero Te adorar. Sim, Tu és meu tesouro, eu só tenho a Ti. Quando Te vejo, todas as fraquezas se vão. Abro os lábios e digo, eu confio em Ti. Enquanto Te adoro, me transformarás.
só tenho a Ti. Quando Te vejo, todas as fraquezas se vão. Abro os lábios e digo: eu confio em Ti. Enquanto Te adoro, me transformarás. Em Tuas mãos estou, faz como bem quiser. Meu coração Te dou, aumenta minha fé. Sei que me encontrei quando Te conheci. Não vou retroceder, contigo eu vou até o fim. Confiamos em Ti. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em Tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em Ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, Tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, Tu restaurarás. Eu descanso em Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em Tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em Ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, Tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, Tu restaurarás. Eu descanso em Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Aleluia! Glória a Deus. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Glória a Deus, André. Amém, amém. Gente, aqui no templo, a atmosfera é de pura presença de Deus. Não só pelos louvores, mas porque nós estamos também, né? Nesse período dos 12 dias de oração. Já até finalizamos. Devido à transmissão dessa aula, já vai ter terminado os 12 dias de oração. Mas nós cremos que você já tem sido abençoado. Você tem sido muito abençoado e Deus vai continuar te abençoando. Nessa manhã de domingo, que Deus fale ao seu coração, como Ele tem falado com a gente. E que você continue buscando ao Senhor. Que você não pare de buscar ao Senhor. E assim como o André cantou nesse primeiro louvor, eu não conhecia, mas eu gostei muito dessa letra. E no final, se tu lembrar, André, tu pode cantar o finalzinho novamente. O primeiro louvor. Será que nós estaremos com Deus mesmo até o final? E aí o Tiago já pode colocar no primeiro slide para que a gente não perca tempo e venhamos entrar na aula de hoje. Sim, tu és meu tesouro, eu só tenho a ti. Quando te vejo, todas as fraquezas se vão. Abro os lábios e digo, eu confio em ti. Enquanto te adoro, me transformarás. Em tuas mãos estou, faz como bem quiser. Meu coração te dou, aumenta minha fé. Sei que me encontrei quando te conheci. Não vou retroceder, contigo eu vou até o fim. Amém. Se você que está nos acompanhando online, em casa, puder fechar os seus olhos e repetir esse louvor e dizer: Senhor, muito obrigada, Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor me abençoou, porque até aqui o Senhor segurou a minha mão e o Senhor andou comigo, Deus. Obrigada, porque o Senhor não me deixou caminhar sozinho, o Senhor não me deixou sozinha nesse período, Pai. Obrigado, Deus, me ajuda a confiar mais no Senhor, ajuda, Senhor, a aumentar a minha fé nesse período, e que nesse ano, Pai, eu não espere que seja um ano diferente apenas porque o ano mudou, mas que o Teu Espírito Santo ajude, Senhor, a mim, Senhor, me ajude, Senhor, a mudar as minhas atitudes, a virar a chave, Deus, que eu não mudei nos anos anteriores, a virar a chave que eu não virei nos dias anteriores, e que a partir dessa manhã o Teu Espírito venha sobre mim com ousadia, com poder e com autoridade, no nome do Senhor, na autoridade, no nome de Jesus, que Ele deixou sobre as nossas vidas, ó Deus, e que esse ano, a partir de mim, a partir dessa manhã, no dia 16, Senhor, no dia 16 de janeiro, seja diferente, Senhor, nessa manhã em Teresina, a partir da minha casa, nós venhamos ser transformados e venhamos caminhar contigo, sim. Meu irmão e minha irmã, não se importe com a quantidade de pessoas que está assistindo essa transmissão, mas que a partir de você seja transformado e que você faça a diferença aonde você estiver, porque você é discípulo, você é discípula, logo importa que obedeçamos. Amém? Obrigada, André. Até daqui a pouco. Pode passar, Tiago. Já comecei, então pode passar. Sou discípulo e discípula importa, logo obedeço. E aí eu lembrei, eu acho que, não sei se é Albert, se é Einstein que diz, eu acho que nem é Einstein,
que diz: penso, logo existo. Sou discípula, logo obedeço. Uma igreja que agrada a Deus. E se você está conosco nesse tempo online, você acompanhou a aula anterior, de domingo passado, da aula do nosso irmão Wilson, você viu que ele abordou um tema muitíssimo interessante, sobre mordomia cristã, sim. Mas mais do que mordomia cristã, ele trouxe para nós um tema sobre adorar a Deus. E eu trouxe aqui um título, um subtítulo: uma igreja que agrada a Deus. E domingo passado o Wilson falou sobre uma igreja que adora a Deus. É uma igreja que é fiel a Deus no seu serviço e principalmente na área financeira. E aí, se você não acompanhou a aula de domingo passado, e se você quer saber como ser próspero em Deus, tanto em todas as áreas da sua vida, como na sua vida financeira, não agora. Assista a essa aula de domingo agora e durante a semana, em outro momento, volte um pouquinho no nosso canal do YouTube e assista a aula do nosso irmão Wilson sobre mordomia cristã, que você também vai ser muito abençoado. Então, vamos continuar. Vamos refrescar um pouco a nossa memória nesses 2 últimos anos. E aí nós trouxemos essa imagem para vocês. Em 2020, em 2021, foi essa bagunça aí que vocês estão vendo. O pessoal de casa está acompanhando. E no meio da imagem tem essa pessoa, né, refrescando a memória. E vocês se perguntam: o que tanto aconteceu? Né? Refresquem a memória de vocês. Eu trouxe algumas memórias para vocês lembrarem. Pode ser que vocês se lembrem de outras situações. Tanto situações pessoais, ministeriais, profissionais, conjugais. Eu lembrei dessas. Foram as primeiras que vieram à minha memória. Mas e você? O que vem à sua memória nessa manhã? Pandemia, desemprego, mortes, isolamento social, afastamento, miséria. Isso tudo virou uma bagunça, a igreja se ausentou, a igreja se afastou. Nós nos afastamos uns dos outros, nos afastamos de Deus também. Pode passar, por favor. Vamos continuar refrescando a nossa memória? E agora um texto bíblico, Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. E eu precisava lembrar disso. E desde o momento em que eu comecei a pensar e planejar essa aula para essa manhã, eu orei ao Senhor para que o Senhor também falasse a vocês como Ele falou comigo. E que a casa de vocês, o trabalho de vocês seja inundado pelo Espírito Santo como eu fui também. O Senhor não muda, o Senhor é imutável. E a palavra que me encheu foi essa. A minha memória se encheu dessa palavra, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, versículo 6. Amém? Se você estiver no chat, você pode dizer amém. Pode passar. Mais um versículo para corroborar o versículo anterior. Ainda para refrescar nossa memória após esses 2 anos de pandemia ou de outras situações que você lembrou nessa manhã. Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Eu não sei o que Deus vai falar com você nessa manhã, ou o que Ele já tem falado, mas uma coisa é certa: Deus não muda. Meu irmão e minha irmã, Deus não muda. Deus é imutável, a palavra dEle não passa, o propósito também não passa. E nós vamos já chegar nisso. Pode passar.
E aí chegamos no slide que eu estava ansiosa para chegar. Eu tenho anotado essa frase na minha geladeira, não com essa imagem, lógico, mas na minha geladeira, todas as vezes que eu abro, eu encontro essa frase. As circunstâncias não mudam o propósito. As circunstâncias mudam, o propósito não. As circunstâncias mudam todos os dias. As situações mudam todos os dias. O propósito não. Por isso, eu creio que o Espírito Santo trouxe à minha memória esses 2 versículos para trazer à memória de vocês que Deus é imutável, que pode todas as coisas passarem, mas a palavra dele não passa. Ele cumprirá tudo que ele prometeu. Ele, o Senhor, não muda. E aí o autor dessa frase, pastor Emanuel Bezerra. Ele tem falado, ele já falou muito isso aqui nos cultos, falou nas nossas reuniões, e eu trouxe para que você mais uma vez lembrasse, para que mais uma vez nós fôssemos repetitivos. As circunstâncias não mudam o propósito, não importa o que aconteceu em 2020 e 2021, nada mudou. Aliás, muita coisa mudou, o propósito não. E aí nós vamos entender aonde eu quero chegar. E quem nós somos? Nós temos 2 imagens para você analisar com calma. Lembrando da primeira imagem, aquela bagunça de trazendo à memória o que aconteceu, de toda aquela confusão de 2020, começo de 2020, 2021, de tudo que aconteceu, de todas as circunstâncias de isolamento social, de afastamento, de perda de propósito entre nós, porque o propósito de Deus não mudou. E nós, quem somos? Nós ainda continuamos sendo uma igreja em discipulado. Olha que lindo. Olha que 2 imagens lindas eu trouxe para vocês nessa manhã. E que essa imagem aqueça o coração de vocês como aqueceu o meu. E foi inevitável eu não chorar vendo essas 2 imagens. Eu chorava na minha casa como um bebê chora, acho que pedindo leite para a mãe. Olhando para essas 2 imagens, é inevitável. Primeiro, porque Deus não muda e Ele testifica no nosso coração. Nós somos ainda, apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as dificuldades, apesar de eu e você termos nos afastado do propósito, apesar de eu e você e de outras pessoas da liderança, de outras pessoas da nossa igreja, termos nos afastado até mesmo dos ministérios, termos deixado de lado os nossos pequenos grupos, termos nos afastado da nossa comunhão uns com os outros, o propósito não mudou, a nossa igreja não mudou. Está aí a nossa igreja, linda. Nós continuamos sendo essa igreja, uma igreja em discipulado, uma igreja que se relaciona com propósito, uma igreja que é fundamentada na palavra de Deus, não uma igreja que é inventada, não uma igreja que caiu de paraquedas, que quando o pastor Emanuel chegou, mudou todo o plano da igreja e disse, agora nós vamos ser isso. Não, mas uma igreja que é baseada na palavra e que uma das palavras está em Atos 20:20. Uma igreja que anuncia o evangelho no templo, como vocês estão vendo essa imagem linda, e de casa em casa, no outro canto. Amém? E eu deixei mais tempo para que vocês vissem essa imagem e para que ficassem na memória de vocês. Tirem foto dessa imagem e guardem. Pode passar. E você? Você ainda se reconhece como discípulo ou discípula de Jesus, pertencente ao corpo de Cristo na Igreja Metodista no Piauí? Eu não estou perguntando se você se reconhece como
membro de qualquer igreja. Eu estou perguntando se você ainda se reconhece enquanto discípulo ou discípula de Jesus, pertencente ao corpo de Cristo na igreja metodista no Piauí, porque é diferente. Nós somos aquela igreja do slide anterior. Uma igreja com propósito, uma igreja que vive em discipulado, uma igreja em discipulado. E aí, é lógico, a primeira imagem que me veio à memória foi dessa. A imagem, eu não lembro como que chama, se é uma estátua, uma escultura de Albert, esse sobrenomezinho em inglês, mas que é chamado de melancolia, o vazio existencial, que é uma pessoa sem Deus, e que muitas vezes, durante a pandemia, eu me senti assim, mas de forma voluntária, porque eu me afastei de Deus, eu me afastei da comunhão, eu me afastei do propósito. Não que o propósito tenha mudado, mas foi algo que nós nos afastamos. E você? Como você está nessa manhã? Como você se sente? Você pode não ouvir essa aula pela manhã, no dia 16 de janeiro, mas você pode ouvir essa aula em outro momento, mas no momento em que você assistir e ouvir essa palavra, você ainda se reconhece enquanto discípulo ou discipulador pertencente a uma igreja que se movimenta, para fora das paredes? E aí no cantinho tem esse espelho. E é inevitável também não lembrar daquela música de Oswaldo Montenegro, quando ele pergunta aonde que você mais se identifica, na foto passada ou no espelho de agora? Não sei, talvez vocês lembrem dessa música, é uma música antiga, mas eu gosto de músicas antigas, então eu sempre escuto essa. Você ainda se reconhece? E aqui eu ainda estou trazendo a memória para introduzir a nossa aula de hoje. Pode passar, por favor. E já iniciando, a esperança. A esperança Deus não muda. Então, com tudo isso que eu trouxe para a gente ter essa introdução, Deus não muda. E glória a Deus por isso, aleluia! Diante de tudo que eu apresentei para vocês, se nós nos afastamos, se nós não nos identificamos mais com este propósito, se nós nos desviamos disso, da comunhão de tudo, ainda há tempo, sabe? Porque Deus não muda, a palavra diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre, e essa palavra ainda vale para hoje também, vale para mim, vale para você, e a missão é a mesma. A missão está aqui comigo, ao meu lado, e está aí para você também. A missão da nossa igreja continua a mesma. A nossa missão a sua missão participar da ação de Deus no seu propósito de salvar o mundo, fazendo discípulos e discípulas de todas as nações. Amém? Coloca amém aí se você está entendendo. Participe do nosso chat. E em nome do Senhor Jesus, não perca o culto de logo mais em todas as nossas congregações. Volte à ativa, sabe? Procure essa semana o seu líder. Volte àquilo que você fazia, não como você fazia antes, mas faça melhor a partir de agora. Porque Deus não mudou, mas nós podemos fazer melhor a partir de hoje. Amém? Pode passar. A visão que Deus nos deu também permanece. A visão que Deus nos deu. Você ainda se lembra qual é a visão? Um dia desses, conversando com uma pessoa da liderança, nós estávamos planejando, e nós duas falávamos e deu um branco. Qual é a visão? Nós esquecemos, porque de tanto que nós nos afastamos, a visão foi se perdendo, mas a visão permanece,
Porque Deus não mudou, a missão é a mesma, o propósito não mudou. Quem mudou foi nós. Mas Deus, a esperança é que Deus ainda nos chama, é que ainda tem jeito para que hoje eu e você venhamos resolver mudar de atitude. E venhamos participar disso, para que hoje essa palavra penetre no nosso coração e que hoje nós venhamos internalizar que eu sou uma metodista, você é um metodista e cada metodista é um discipulador, uma discipuladora, amém? Nós não somos um membro qualquer. Nós não somos uma pessoa que se batizou apenas para chegar e ficar na igreja. Não. A partir do momento em que nós conhecemos Jesus, a partir do momento em que nós dissemos sim para o Evangelho, que nós conhecemos esse Evangelho, nós nos tornamos fazedores de outros discípulos. E o nosso lar, a nossa casa, o nosso trabalho se torna um campo missionário. Então a visão é essa: cada metodista, um discipulador, uma discipuladora, cada lar, um grupo de discipulado. Que essa palavra seja cravada no seu coração nessa manhã ou no momento em que você ouvir essa aula, em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo aqueça no seu coração para a honra e glória do Senhor Jesus. Pode passar, Tiago, por favor. Tem um autor que nós gostamos muito de ler, que é Bill Hybels. Eu não sei como é que é a pronúncia em inglês. Hybels, o Tiago me corrigiu aqui. Mas ele diz assim, sobre a visão: todos precisamos de uma visão pela qual vale a pena viver e, se necessário, morrer. Caso contrário, a vida se torna pequena, mesquinha, voltada para si mesmo e dia a dia perde o sentido. Me diga uma coisa, foi bom passar 2 anos quieto, né? Para algumas pessoas foi muito difícil, para outras foi um tempo de descanso. Para algumas foi um tempo de solitude, foi um tempo de fuga, mas para outras foi realmente... Não dá para dizer, é muito relativo, sabe? Mas nós precisamos, se nós queremos ser uma igreja que agrada ao Senhor, nós precisamos retornar ao propósito de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu quero muito ouvir do Senhor. Venha, filha minha, porque eu me agrado de ti. Eu sonho com isso quase todos os dias. Não em sonho quando eu estou dormindo, mas quando eu estou acordada, é o que eu mais quero ouvir do Senhor. Vem, filha minha, porque eu me alegrei de ti. Você fez o que eu queria que você fizesse. Vem, porque eu me alegro de você. E aí nós precisamos que essa visão, que a visão que nós perdemos durante esse tempo, a visão não se perdeu pelas circunstâncias, nós perdemos a visão, nós mudamos o nosso foco. Deus não mudou, o propósito não mudou. Mas como Bill Hybels fala, nós precisamos dessa visão, ou a nossa vida vai se tornar mesquinha demais, ou a nossa vida vai se tornar pequena demais, e não vai fazer sentido nenhum nós permanecermos vivos aqui. Pode passar, Tiago, por favor. Recapitulando, Deus não mudou, o propósito não mudou, nós temos a visão e nós temos a missão. E eu pergunto a vocês, o que está faltando, minha gente? O que está faltando para a nossa igreja? O que está faltando para Teresina glorificar o Senhor? O que está faltando para a nossa igreja glorificar o Senhor? O que falta para que a nossa igreja seja uma igreja que agrade ao Senhor? Pode passar. A ação. O pastor Emanuel começou o nosso momento de escola dominical relembrando que nós estamos no ano do cuidado.
E enquanto eu estava planejando essa aula, eu também lembrei disso. Quem acompanhou o culto da virada, lembra bem que o pastor Emanuel falou que esse ano nós teremos sempre como base o cuidado pessoal. E quem lembra, ele falou muito, e ele falou repetidas vezes sobre o movimento para dentro, o movimento para fora e o movimento para cima. E eu não vou tentar explicar novamente para vocês, porque senão eu vou confundir. Então, se vocês não ouviram a pregação do culto da virada, voltem também. Glória a Deus pelos cultos online, porque estão todos gravados e nós podemos ir lá várias vezes e assistir novamente. Então, nesse ano, que é o ano do cuidado pessoal, nós vamos focar, sim, no cuidado, no nosso cuidado pessoal. E aqui, como eu estou falando de uma igreja que agrada a Deus, e o que está faltando para que essa igreja agrade a Deus? Já que nós temos a missão bem clara, a visão é muito clara, está faltando a ação. E a ação que Jesus nos dá, desde o começo, eu lembro bem que tem um autor, eu não vou lembrar o autor, se eu não me engano, ou é Bill Johnson, do livro A Presença, ou é o livro A Treliça e a Videira, que foram os dois livros que eu estou lendo no momento. Um deles diz que as duas palavras de comando que Jesus dá estão em Gênesis, que diz: multiplicai-vos, sejam fecundos e multiplicai-vos. E a última palavra é: ide, portanto, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Laiana, mas o pastor falou que vai ser ano do cuidado, vai ser ano do cuidado pessoal. Meus queridos, enquanto Jesus ia e cuidava, enquanto nós vamos e cuidamos de nós também podemos ir e fazer discípulos. Enquanto nós vamos chorando pelas nossas feridas, não, volta lá, por favor. Enquanto nós vamos chorando: Senhor, eu estou com problema financeiro, Senhor, a minha vida financeira está muito difícil. Eu vou semeando na vida financeira de outras famílias. Enquanto eu vou chorando, lembram do Salmo 126, se eu não me engano? Enquanto a pessoa vai orando e chorando, na volta ela volta colhendo com alegria. Então, falta essa ação. E essa ação está a um passo de nós. E que nesse dia, nessa manhã, mesmo nós, nesse ano do cuidado, a gente cuide de nós mesmos, sim. Com aquele reservatório que o pastor Emanuel falou no culto da virada. A gente se encha do Espírito Santo, sim. A gente se encha do cuidado. Mas não espere para que o reservatório transborde. Não use dessa desculpa para que somente depois que você transbordar, você vá fazer alguma coisa. E não fazer alguma coisa dentro do templo. Não, porque enquanto você está se enchendo do Espírito Santo, você está trabalhando. Você está indo para o trabalho, você está indo para a faculdade, você está tendo contato na sua casa com a sua família. E nisso, Jesus diz: ide, portanto, fazendo discípulos. Fazendo, o verbo está no gerúndio, está em movimento. Então, enquanto nós nos cuidamos,
enquanto eu cuido da minha saúde mental, enquanto eu cuido da minha saúde física, eu também vou cuidar, eu também vou proclamar, eu também vou declarar que Jesus está cuidando de mim na minha casa. Eu também vou fazer isso lá no meu trabalho e as pessoas do meu trabalho saberão que Jesus está cuidando da minha vida. As pessoas da faculdade, as pessoas do cursinho saberão que Jesus está abençoando o meu processo seletivo. As pessoas conhecerão Deus na minha vida. Vocês estão entendendo o indo? Não dá para a gente ficar esperando, é um processo contínuo. Nós vamos nos cuidar esse ano. Não dá para a gente esperar que o ano de 2022 acabe, para que no final de 2022 nós venhamos recomeçar e venhamos agir novamente. Amém? Pode passar. Mais uma vez, o que nos falta é a ação que glorifica ao Senhor, a ação que faz a igreja adorar ao Senhor. E aí eu trouxe João 15:8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito frutos, e assim vos torneis meus discípulos. Amém? O que glorifica ao Senhor, não é fazermos muitas coisas, não é inventarmos muitas coisas. O que glorifica ao Senhor é frutificarmos. E lá na frente a gente vai entender um pouquinho sobre frutificarmos. E eu trouxe uma frase que eu não encontrei o autor, mas eu achei muito interessante. Ele diz assim: a visão que nunca chega à ação se torna uma frustração. E eu concordei, porque você fica pensando nela, você dorme com aquela visão, você sonha com aquela visão, você acorda pensando naquilo, mas você nunca concretiza, você nunca realiza aquilo. Um plano, pensa num plano que você está querendo para 2022, pensa num objetivo que você quer executar, seja no vestibular, seja num plano de trabalho, mas você nunca coloca em ação. Você fica frustrado, fica frustrada, e aí nunca dá certo, porque você nunca coloca em ação. Da mesma forma é com a nossa vida com Deus. Se nós não agirmos agora, outros agirão. Mas vai ser tão ruim nós olharmos para trás e vermos, poxa, eu poderia ter feito parte disso, poderia ter sido eu a realizar isso. Poderia ter sido eu a ter feito parte desse mover de Deus, mas eu não estava disponível, eu não estava disposta, e Deus foi lá e fez com outra pessoa, porque Deus não muda, a palavra dele não muda, o propósito não mudou, a nossa igreja não mudou, o propósito da nossa igreja não mudou, mas eu mudei, eu não quis mais saber, eu me cansei, eu me desgastei. Mas a palavra de Deus diz que a misericórdia dele dura para sempre. E nessa manhã, que você seja renovado, que a visão seja renovada no seu coração e que você saia desse sofá, pulando, pegue o seu telefone, saia convidando pessoas, já que hoje é domingo, que você saia convidando, fulano, vamos para o culto nessa noite, fulano, vamos sair durante essa semana, vamos fazer uma caminhada durante essa semana, nem que seja só para você falar das coisas boas que Deus está fazendo para essa pessoa. Vamos continuar, já estamos do meio para o fim. Glorificamos a Deus quando fazemos a sua vontade. No slide anterior, a palavra em João diz que nós glorificamos a Deus quando damos muitos frutos. E aqui eu trago uma continuidade dizendo, glorificamos a Deus quando fazemos a sua vontade. Significa que o contrário, não glorificamos. Se quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós não glorificamos a Deus. E pior do que isso, estamos em pecado.
Porque se nós não fazemos a vontade de Deus, nós estamos em pecado. O exemplo do bolo que eu sempre cito, ou nas escolas, ou na escola de líderes, ou em reuniões, é um exemplo do bolo de chocolate. Por exemplo, eu vou tentar lembrar, porque toda vez eu cito, mas eu esqueço. Uma pessoa vai fazer um bolo de chocolate para Deus. Ela pega você, por exemplo, você quer fazer um bolo de chocolate para Deus e você faz o melhor bolo de chocolate. Você pega a melhor receita. Ou a receita da Rafa, ou a receita da Mary Cakes, que são os 2 melhores bolos de chocolate que eu conheço aqui da igreja. Então, você pega as 2 melhores receitas, pega os melhores ingredientes e você capricha, faz aquela calda deliciosa, você cria aquela expectativa, você fica ansioso ou ansiosa, faz um bolo bem caprichado para apresentar aquele bolo diante de Deus. E aí você fica eufórico e eufórica e fica ali, Senhor, na hora de apresentar os seus frutos. Vai chegar uma hora que nós vamos apresentar os nossos frutos para Deus. O que vocês fizeram? E aí, Senhor, eu trouxe um bolo de chocolate para Deus. Senhor, eis aqui o meu bolo de chocolate, o melhor de Teresina para o Senhor. E aí Deus vai olhar para o seu bolo, ou para o meu bolo, que nós gastamos a vida inteira para fazer. Nós gastamos todo o nosso tempo, nós gastamos todo o nosso dinheiro, nós gastamos a nossa saúde, nós nos desgastamos, né? Nós nos desgastamos com aquilo, às vezes até esgotamos outras pessoas, porque o ingrediente não estava certo, porque outra pessoa veio e mexeu no bolo na hora errada, então nós fizemos intriga com aquele bolo, e foi uma bagunça para fazer aquele bolo que eu queria fazer para apresentar para Deus. E aí eu chego diante de Deus e apresento aquele bolo. Aí Deus diz assim: querido, querida, ninguém te falou? Ou você não me conhecia o suficiente para saber que eu não gosto de bolo de chocolate? Para saber que eu não queria um bolo de chocolate? Eu gosto de bolo de laranja. Eu vou dar esse bolo de chocolate para o Gabriel. Eu estou sorrindo, mas é trágico. Imagina, você gastar a sua vida inteira fazendo aquilo que não é para fazer. E você apresentar diante de Deus aquilo que Ele não queria que você fizesse. E aí, o tópico 2. Somos chamados para gerar filhos e não para fazer coisas. E você, meu irmão e minha irmã, se você chegou até aqui nessa escola dominical, eu quero animar você. Eu quero incentivar você e quero dizer para você, você está no lugar certo. Você está no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Você está na igreja certa, no propósito certo. Porque nós somos uma igreja que o nosso propósito não é fazer coisas. O nosso propósito não é fazer programas. O nosso propósito não é fazer eventos. O nosso propósito é gerar filhos. O nosso propósito é fazer discípulos. O nosso propósito é formar liderança, uma liderança sólida, uma liderança capaz de fazer outros filhos, de gerar outros discípulos, para que outras gerações sejam impactadas, para que os seus filhos, para que os seus netos, os seus bisnetos, quando crescerem, conheçam Jesus Cristo, para que essa igreja permaneça no Piauí. Não só para que essa igreja cresça em Teresina, mas para que o evangelho da graça de Deus cresça. Amém? E aí, eu até falei para o Tiago que eu só iria falar desse texto se eu lembrasse. E eu lembrei. E quando eu falo aqui que nós somos chamados para gerar filhos e não para fazer coisas, eu lembro do texto de Davi e Mical.
Não temos como gerar filhos se nós não tivermos uma vida com Deus. Não temos como fazer discípulos, se nós não tivermos uma vida de relacionamento com Deus. E eu não vou focar aqui no fazer coisas. A gente faz sim algumas coisas. Nós preparamos materiais, nós fazemos apostilas. Isso tudo aqui é feito de transmissão para que você receba essa aula, mas para que um dia um filho seja gerado, para que um dia você e eu venhamos gerar um filho e esse filho venha nascer. Imagine uma mãe e um pai que engravide, venha gerar uma criança no seu ventre e eles preparam durante 9 meses um quarto, uma casa, venham construir, venham pintar as paredes, preparem todo aquele ambiente, mas infelizmente acontece alguma tragédia e aquela criança não nasce. Olha que tristeza, que vazio que fica naquela família. Da mesma forma, é o reino de Deus. Não adianta nós fazermos. E muitas vezes nós fazemos só por fazer. Nós fazemos, e aqui eu não estou acusando ninguém, porque muitas vezes até eu faço para me esconder atrás do fazer. Não, pastor, não me pede para fazer pequeno grupo hoje não, porque eu estou fazendo esse relatório aqui em casa e eu não posso sair para fazer essa visita. Porque fazer um relatório é mais confortável para mim do que me deslocar para ir fazer uma visita. É muito mais fácil fazer coisas do que lidar com pessoas. E nós precisamos reavaliar isso se nós queremos agradar a Deus. E aí eu vou abrir um parêntese aqui para a gente compartilhar esse texto de Davi e Mical. Porque nós só vamos gerar filhos se nós tivermos relacionamento com Deus. E ao final, porque nós já estamos caminhando para o final, eu vou chamar o André novamente, para que nós venhamos louvar e orar aquele louvor que ele cantou no início, para que você se entregue, mas não é agora, porque esse texto é um pouco comprido. 2 Samuel, capítulo 6. Percebam o exemplo de Davi e Mical. E eu espero, em nome de Jesus, que você não seja Mical e que nem se deixe se abalar por alguns Micais ou por algumas Micais na sua vida. No versículo 5, o contexto desse texto é que Davi estava voltando, se eu não me engano, da casa de Obed-edom, trazendo a arca do Senhor para o palácio. Não é? É isso mesmo? É, né? E eles estavam muito felizes, porque eles estavam trazendo a presença de Deus. Tudo que eles queriam, né? Naquela época, com a presença de Deus expressa ali na arca. E a palavra diz assim: Davi e toda a casa de Israel, olha só, não era só Davi. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Sucedeu que, quando se levavam a arca do Senhor, tinham dado 6 passos. Sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e
vendo ao rei Davi, que ia saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, e esposa de Davi, tá, gente? Saiu a encontrar-se com ele e lhe disse, olha só, Mical, que estava observando da janela o rei dançar e se alegrar, foi se encontrar com ele e falou, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo, se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical, adoro a resposta dele, perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes de teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Pronto, é um texto longo, mas resumindo para vocês. Aqui, Mical estava debochando da atitude de Davi. Mical estava falando que a atitude de adoração extravagante de Davi era uma atitude desprezível. E eu tenho certeza que você lembrou dos momentos que você adorava a Deus de forma extravagante, ou na sua casa, ou aqui no templo, nos momentos de louvor, ou no seu pequeno grupo, quando você começava a cantar mais alto do que outras pessoas, ou você começava a orar em línguas, e às vezes sentia até vergonha, ou talvez não, mas aqui eu não estou falando apenas em adoração de forma cantada, ou de forma dançada, mas uma adoração, até como o nosso irmão Wilson falou na semana anterior, a adoração a Deus, ela se dá de várias formas. Ela se dá de forma de fidelidade ao serviço de Deus, fidelidade à obra de Deus, na mordomia cristã, fidelidade na oferta, fidelidade nos dízimos. Nós podemos adorar a Deus de forma extravagante. Nós devemos adorar a Deus de forma extravagante. E a consequência da nossa adoração extravagante é que nós vamos gerar muitos filhos e muitas filhas. E a não adoração, quando nós ficamos de longe, apenas criticando, apenas observando aqueles que adoram de verdade e não só adoram com louvor. Uma outra característica que a gente observa nesse texto de Davi é a comunhão. Eles passaram vários dias em comunhão, trazendo a arca da adoração, que é uma outra forma de adoração a Deus. E que também é uma outra forma que nós perdemos na pandemia. Não porque o propósito mudou, mas porque nós nos afastamos do propósito. E nós nos afastamos da comunhão. Já apitou aqui o alarme, eu já vou correr para o encerramento, tá? E nós nos afastamos desta comunhão. Então, se nós nos afastamos desta comunhão, nós nos afastamos da adoração ao Senhor. Nós precisamos voltar a adorar o Senhor na comunhão uns com os outros. Nós precisamos adorar o Senhor de forma extravagante, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com o nosso serviço,
isso com o nosso gerar filhos, com o nosso fazer discípulos, com o nosso fazer indo. Enquanto nós cuidamos de nós mesmos, nós olhamos uns para os outros no nosso trabalho e nós chamamos o pessoal do nosso trabalho. Vamos, eu vou orar por você. Vamos, eu quero orar. Vamos, eu quero abençoar a sua vida. Porque nós não fomos chamados para fazer coisas somente. Nós fomos chamados para gerar filhos. E a consequência de quem não leva uma vida de adoração, como diz o texto de 2 Samuel. Lembram do final do texto que eu acho espetacular, como o livro, ele ressalta a consequência de Mical. Mical viveu uma vida estéril, sem filhos. Mical viveu uma vida estéril, uma vida de esterilidade. Pode passar, Tiago, por favor. Glorificamos a Deus quando fazemos a sua vontade. O que você acha que será pedido de nós? E aqui eu já abordei lá no início. Quando nós nos apresentarmos diante de Deus. E aí, Paulo, como sempre, ele tem que abordar esse assunto. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo escrevendo aos seus irmãos e aos seus filhos de Tessalônica, ele diz assim: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa? Olha só, Paulo chama de coroa. Em que exultamos? Na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. Se não sois vós. Sim, ele ressalta. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Meu irmão e minha irmã, nós temos frutos, nós temos discípulos, eu, você, nesse ano de 2022, em nome do Senhor Jesus, nós vamos nos cuidar sim da nossa vida pessoal, da nossa saúde mental, da nossa saúde física, mas enquanto nós cuidamos de nós mesmos, nós vamos indo e fazendo discípulos e fazendo discípulas, adorando o Senhor e gerando filhos, porque isso é como coroa para apresentar diante de Deus. E nós vamos ter muitas coroas para apresentar diante de Deus, e nós cumpriremos a vontade do Senhor, nós cumpriremos o propósito de Deus. Não fique somente fazendo coisas. Peça para Deus pelo menos um filho nesse ano de 2022. Peça para o Senhor nesse domingo: Senhor, me concede a bênção de um filho. Não pode ser um filho gerado no seu ventre, sim. E aqui eu lembrei daquele texto de Isaías, quando ele diz: cante, ó mulher estéril, você que não gerou filho do seu ventre, porque muitos serão os seus filhos, que você não gerou, mas que você cuidará. Eu não lembro o texto todo, mas a mulher que não gerou o filho do seu ventre, ela adorou o Senhor, ela exultou o Senhor, ela viveu em adoração e ela gerou, ela cuidou de muitos filhos, assim como eu e assim como você, nesse ano de 2022, porque nós entendemos que a palavra não mudou, porque Deus não mudou, o propósito não mudou, em nome de Jesus. E aqui nós caminhamos para o fim. Os 2 últimos slides. E eu não posso deixar de citar esse filme. Está no Netflix, você pode assistir. O filme é Ressurreição. Assim, nós agradaremos ao Senhor. Aqui é uma cena em que o tribuno está procurando Jesus depois de ressurreto. Ele está perguntando: cadê os outros discípulos? Onde estão os outros discípulos?
Porque ali nesse contexto, a igreja primitiva, mesmo sem templo, eles se reuniam. E eu lembrei muito dessa cena porque nesse período de pandemia, a igreja se dispersou. A igreja está muito dispersa, mas não significa que o evangelho também esteja disperso. Se eu e você estivermos entendendo que nós somos igreja e que a partir desse momento nós venhamos virar a chave e voltemos ao propósito, nós vamos cumprir o propósito, nós vamos voltar à missão, nós vamos retornar à visão e nós vamos agradar ao Senhor. E aí o tribuno pergunta, onde estão os outros discípulos? E o próximo slide, Bartolomeu, com uma cara que só quem assiste o filme sabe disso, ele diz, estão em toda parte. Parece um doido. Porque a igreja que adora, a igreja que faz a vontade de Deus, a igreja que sabe o propósito de Deus, como a igreja metodista no Piauí, nós sabemos, queridos, nós não agimos como devemos agir, mas nós sabemos o que devemos fazer. É uma igreja que cresce e se multiplica. E aí ele responde pro tribuno. Eles estão em toda parte. E aí eu quero encerrar com o último slide, dizendo para você que ficou até aqui, fique atento, porque a equipe pastoral, juntamente com a equipe do CTM, está planejando algo novo. E é algo novo mesmo para você, porque nós entendemos que tudo mudou. E se mudou, algumas coisas também têm que mudar no CTM, na igreja, a treliça precisa mudar, a estrutura, algumas coisas, os nossos cursos precisam mudar, para você que permaneceu até aqui, ou para você que está chegando também. Então nós temos algo para você, vamos ter algo para você, fique atento aos nossos cultos, venha, aliás, não fique somente atento, participe, seja ativo. Nós não queremos apenas um membro que chegue e fique sentado na cadeira, mas venha, seja ativo, participe. Porque você que permaneceu até aqui, com certeza Deus se alegra da sua vida e você vai continuar frutificando, fazendo discípulos e agradando ao Senhor. E aí, nesse momento, nós vamos encerrar louvando a Deus com o nosso querido irmão André e orando pela sua vida. Muito obrigada pela sua atenção nessa manhã. Que Deus te abençoe. E não saia ainda não, nós vamos orar. Nós vamos louvar e orar por você. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sim, Deus, nós queremos engrandecer o teu nome nessa manhã, Deus. Muito obrigada, Pai. Obrigada pelo teu Espírito Santo que nos convence da tua palavra. Obrigada, Senhor, pela tua doce presença, Deus. Senhor, permanece conosco, Deus. Senhor, testifica, Senhor, da tua palavra nos nossos corações. Pai, que cada um que ouvir essa palavra que foi ministrada, que ela venha frutificar, que ela venha, Senhor, ser germinada e que ela venha produzir os frutos, Senhor, para o qual o Senhor determinou. Pai, nós queremos sim que esse ano seja diferente, mas que o Senhor venha nos ajudar a fazer a diferença. Não queremos somente esperar que seja um milagre teu e ficarmos esperando sentados. Não, Pai. Mas queremos sim, Deus, fazermos a diferença. Pai, inunda essa casa, a casa desse irmão e dessa irmã que está acompanhando online. Senhor, abençoa os voluntários, ó Deus, desse pessoal que está aqui ajudando na transmissão, Deus. Abençoa cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Tu conhece as necessidades de cada um deles, ó Deus. Começa a partir deles, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, o que nós te pedimos para esse ano é que nós venhamos gerar filhos para Ti. É que nós venhamos fazer discípulos e discípulas que nesse Piauí, que esse Piauí seja transformado, porque as pessoas foram transformadas pelo poder do Teu Evangelho, Pai. Senhor, nós Te pedimos pelo menos um para cada, Pai. Nos ajuda, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, nos ajuda a Te adorar. E que essa adoração nos leve a uma vida frutífera. E que essa vida frutífera nos leve a uma vida de transformação. A uma vida de multiplicação e crescimento, Senhor, do Teu Evangelho no Piauí. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Todos os que estão acompanhando online ou que estarão conosco daqui a pouco nos nossos cultos presenciais ou online. Em nome de Jesus. Amém. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra